Eu quero confessar aqui para vocês que hoje duas informações que já são conhecidas de vocês aí me deixaram muito contrariado nesta segunda-feira aqui, dia 15 de julho, são 4 horas da tarde. Desde que acordei de manhã, eu encasquetei com duas ocorrências aí e eu não estou conseguindo engoli-las. A primeira delas é a respeito das investigações sobre o mandante do atentado praticado por Adélio Bispo contra o presidente Bolsonaro. A primeira é essa. A segunda tem relação com essa saraivada de balas que estão sendo disparadas aí contra autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, protagonistas da Lava Jato tentando acabar com essa operação e livrar a cara dos corruptos, a começar pelo Lula da Silva, que está preso em Curitiba. Então, eu vou explicar aqui o que está me intrigando tanto em relação ao mandante do crime contra o presidente Bolsonaro. Bom, para começo de conversa, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não consigo entender como é que um sujeito que se elege presidente da República, o meu candidato, Jair Bolsonaro, como é que ele até agora não conseguiu fazer com que o seu pessoal da Polícia Federal desencavasse informações concretas a respeito do mandante do crime praticado contra ele mesmo. Olha, sinceramente, se eu fosse eleito presidente da República e tivesse sofrido um atentado desse tipo, vocês podem ter certeza, eu não descansaria nos primeiros dias já. Eu iria sair a campo, inclusive. Aí ia botar um gabinete de crise lá dentro da própria Polícia Federal e não ia descansar enquanto não identificasse o nome ou os nomes dos mandantes. Enquanto não identificasse o nome ou os nomes das pessoas que estão pagando esses ricos advogados que estão prestando serviço para esse criminoso. Para começar isso. Em segundo, com certeza eu já teria desmascarado essa conversa fiada de que esse sujeito é louco. Como é que o sujeito é louco se tinha ovo em Florianópolis, se frequentou faculdades, se filiou ao PSOL? Bom, para isso aí acho que tem que ser um pouco louco mesmo. Mas, enfim, isso é uma questão que eu não consigo engolir esse negócio. Eu até, durante o dia, hoje, essa segunda-feira, conversei com vários deputados federais que eu conheço, aqui do Rio Grande do Sul, perguntei para eles: escuta, olha, aqui tem duas ordens de informações que estão no âmbito aí da Câmara dos Deputados, aí, que podem ajudar a deslindar isso aí. A primeira delas é uma informação recorrente de que o Adélio Bispo, um pouco antes de atentar contra o presidente, esteve no gabinete de alguns deputados federais. Isso aí nunca ficou claro se realmente ele teve no gabinete, se não teve no gabinete de alguém, quem foi que recebeu o Adélio Bispo, quando, a troco de quê, onde estão esses registros. E a segunda tem a ver com essa questão dos registros. É uma informação recorrente também, que circulou já há bastante tempo, que circula ainda, segundo a qual o Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara, ele teria proibido o acesso às agendas dos deputados. Há registro na Câmara a respeito de quem está visitando os deputados. Ele teria proibido, não propriamente por causa do atentado, mas para proteger os próprios, a privacidade, olha, a privacidade dos deputados. Então, pedi para esses meus amigos, meus conhecidos deputados aqui federais do Rio Grande do Sul, para que eles verificassem isso aí. Nenhum deles sabia exatamente nada também sobre isso aí. Tinha notícia, como eu tenho também. Mas eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que tem que haver uma dedicação maior em relação a isso aí, sobretudo dos deputados do partido do presidente, o PSL. Não tem nada mais importante do que isso. Não, a reforma da Previdência. Não tem reforma da Previdência, não tem nada. Tem que resolver esse assunto aí. Isso não pode ficar entregue para que vá para a lata de lixo da história. Que conversa é essa? A segunda questão é essa
relacionada com esses posts que foram hackeados de modo criminoso de autoridades federais, autoridades da República, do Ministério Público Federal e da Magistratura aí, com esse objetivo sórdido de acabar com a Lava Jato, tudo para beneficiar os corruptos, mas sobretudo libertar o Lula da Silva. Há um evidente assassinato de reputações. Eu comentei isso nesse domingo no meu blog. Nesse domingo, esse sujeito, esse estrangeiro, esse americano, esse ativista do PSOL, Glenn Greenwald, ele teve o topete usando a Veja, usando a Folha de São Paulo, mas domingo a Folha de São Paulo, para assassinar a reputação das esposas de 2 procuradores federais, o Deltan Dallagnol e o Roberto Possebon, lá de Curitiba. A troco de quê? Estão atacando familiares agora também? Já não basta atacar os procuradores federais e os magistrados, mas agora vamos atacar também as esposas, a família, quem sabe os filhos, os tios, os primos. Isso vai ficar por isso mesmo? Então essa é uma outra questão que está me angustiando até agora. É bom que não se ataque então o Glenn Greenwald e o site The Intercept. São uma falsa alegação de que a atividade jornalística tem que ter plena liberdade. Eu muito bem sei que a minha liberdade como jornalista, ela tem limites. E os meus limites estão estabelecidos claramente pelo Código Penal e pelo Código Civil. Nem precisa lei de imprensa, não, porque, aliás, nem tem, nem precisa apelar para o Marco Civil da internet. Eu mesmo respondo a processos judiciais, já respondi antes, ganhei 8 de cada 10, mas perdi 2. Já fui ouvido várias vezes pela Polícia Civil, agora mesmo acabei de ser chamado pela Polícia Civil aí para tentar explicar a fonte de uma informação que eu tinha aqui revelado no meu blog. Então existem limites para tudo, né? Para tudo existem limites. E esse sujeito aí, o Glenn Greenwald, ele está trabalhando, esse ativista tal, sem limites. Já faz mais de um mês que esse sujeito está diariamente caluniando, injuriando e difamado. Até ministro de Estado, como é o caso do Sérgio Moro. E a Polícia Federal, até agora, o que fez no sentido de identificar, pelo menos os hackers, que entraram criminosamente nas postagens do Telegram dessas autoridades? Ah, não, estamos trabalhando, estou em segredo. Que segredo o quê? Que conversa é essa? Nós queremos saber, afinal de contas, o que está sendo feito, se é que já se conseguiu alguma coisa. Fazem 30 dias. Eu sou dessa área da tecnologia da informação. Eu estou há 20 anos nisso aí. Eu sei do que eu estou falando. Isso não é tão difícil assim. Principalmente quando se sabe que a própria Polícia Federal já está em conversas com a própria CIA dos Estados Unidos e outros órgãos de segurança e de inteligência internacionais, aí, porque envolve um serviço russo, Telegram, que era usado exatamente por essas autoridades federais brasileiras aí. Existe uma desconfiança, que é minha, inclusive, de que esse volume de dados que foram colocados à disposição do Green só podem ter sido concedidos pelo próprio Telegram. E, aliás, um dado curioso é de que esses dados estão ficando claro agora de que essa gente só conseguiu dados das mensagens pessoais, profissionais ou de grupo do Deltan Dallagnol. Pelo jeito, pelo que eu vi até agora, por tudo que eu li, nenhuma outra autoridade foi hackeada por essa gente, ou foi disponibilizada por essa gente. Então, são questões que eu acho que precisam ser colocadas. Eu tive receio de trazer esse assunto aqui para vocês, porque muita gente me aconselhou a não falar dessa maneira com que eu falei. Mas, olha, chega, né? Chega de conversa